Senhoras e senhores concurseiros, estamos aqui de volta no Falando em Português. Sou o Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa. Eu quero conversar com você sobre esse assunto aqui, ó, vozes verbais. Em alguns concursos é muito comum esse tipo de questão, né? Às vezes pode até nem aparecer com esse nome, né? Com esse nome, exatamente com esse nome, vozes verbais. Em alguns casos sim, aparece transformação de voz ativa, para voz passiva analítica, voz passiva sintética, pode cair dessa forma. Mas eu quero trazer uma questão que não caiu desse jeito, não caiu com esse nome, mas é uma questão de vozes verbais. E a gente vai ver como é que funciona, tá? Olha lá, vou trazer para vocês essa questão aqui, ó, técnico do MPU de 2013, concurso feito pelo CESP. Professor, como é que eu sei que isso é uma questão de vozes verbais, né? É claro que para responder a esse tipo de questão, o ideal seria você conhecer isso, tá bom? Como é que eu sei isso daí? Vamos lá, vamos ver a tela aqui, ó. Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir identificaram-se, na linha 24, por foram identificados dentro desse contexto aí. Então, dá uma olhadinha aí, eu peguei a linha 4, tá vendo a linha, melhor, a linha 24, né? Olha lá, o que está na linha 24, identificaram-se quase 4,5 milhões de casos, certo? Muito bem. Peguei isso aí e vou fazer o que o examinador pediu, eu vou trocar por foram identificados. Só que eu vou pela regra, tá bom? Eu vou pela norma padrão. Você pode fazer isso pelo som, pelo ouvido, pelo seu dia a dia, você tem bastante leitura, você lê bastante, você pode até nem saber a regra e às vezes até responder uma questão. Eu não gosto muito dessa tática, tá? Até porque às vezes pode não dar certo. Eu sou adepto do conhecimento da regra, da norma padrão, que é para isso que a gente está aqui, tá bom? Então olha aí, acompanha na sua tela, veja o que eu fiz para vocês aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Então eu tenho lá na linha 24, identificaram-se, o que que eu fiz? Eu peguei pela regra, o verbo identificar, você está vendo aí na sua tela, está como VTD. O que que é isso? É um verbo transitivo direto. Ele está acompanhado de uma palavra ser, e depois eu tenho um sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação do verbo, né? Ou seja, ó, identificaram-se quase 4,5 milhões de casos. Vejam que o quase 4,5 milhões de casos não está praticando a ação do verbo identificar. Ou seja, não é os 4,5 milhões que identificaram, eles foram identificados, tá certo? Então, o que eu fiz aí, ó, peguei isso que você está vendo no início, identificar mais a palavra ser, mais um sujeito paciente, a gente tem o que a gramática chama de voz passiva sintética. É isso mesmo? Decora, ó. O verbo transitivo direto, acompanhado de uma palavra ser, mais um sujeito paciente, tudo isso indica que eu tenho uma voz passiva sintética. Essa palavra ser dessa característica. Qual a função desse pronome ser aí nessa frase? Ele é uma partícula apassivadora. O que faz uma partícula apassivadora? Ela torna aquele elemento que está depois dela um sujeito paciente. Então a gente tem um sujeito paciente aí, legal? Bom, então a voz passiva sintética eu posso transformar em voz passiva analítica. Olha a frase de baixo, ó. Foram identificados quase 4,5 milhões de casos. Aí a gente tem a locução verbal, que é formado pelo verbo ser, mais o verbo identificar no particípio, isso é igual a voz passiva analítica. Então, olha só, o verbo transitivo direto, acompanhado de uma palavra ser, que é a partícula passivadora, mais o sujeito paciente, tudo isso se chama voz passiva sintética. Legal? Eu posso trocar, eu posso substituir pela voz passiva analítica. A voz passiva analítica, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma locução verbal, ali ó, foram identificados, quase 4,5 milhões de casos. Mas eu não preciso começar pela locução verbal, eu posso inverter, né? Eu posso fazer assim, ó, quase 4,5 milhões de casos, ó, acompanha aí, ó. Quase, né, 4,5 milhões de casos foram identificados ou foram identificados quase 4,5 milhões de casos, certo? Então, tenho voz passiva sintética com a palavra ser e voz passiva analítica, tá? Agora, a pergunta aí, ó, a pergunta que ele faz é a seguinte, eu te dei a regra, agora vamos responder, ó. Ó, por que está errada? A questão está errada.
Cuidado que a regra está correta, mas a questão está errada. Por quê? Porque a questão menciona lá no comecinho dela, tá vendo lá? Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir identificaram-se por foram identificados. Por que que está errado? Porque eu não tenho prejuízo gramatical ao substituir uma expressão por outra. Eu tenho exatamente a mesma situação, ou seja, eu tenho as mesmas características de vozes verbais, só muda o nome. Uma é voz passiva sintética, que é o que está na frase, na questão, que é o identificaram-se, e a outra é voz passiva analítica. Só muda o nome, mas o sentido é o mesmo. Percebam na frase, ó, percebam aí na linha 24, que o quase 4,5 milhões de casos continua sendo sujeito, ó, volta lá um pouquinho, ó, ele continua sendo sujeito tanto no identificaram-se como no foram identificados, tá vendo? Ele continua sendo sujeito. Então eu tenho quase 4,5 milhões como sujeito, né, de casos, e tenho identificados como voz passiva sintética e o foram identificados como voz passiva analítica. Por isso que eu não tenho aí, ó, não existe prejuízo na correção. Está correto, eu posso substituir uma por outra. Legal, gente? Bacana, né? Questãozinha aí, fácil para fazer, dá um pouquinho de trabalho o CESP, mas é legal, né? A gente precisa tomar cuidado com questão de CESP. Você viu, ele não perguntou sobre vozes verbais, mas ele perguntou, não é isso? Né? Como assim, ó? Ele não perguntou de forma explícita, mas ele perguntou de forma implícita, escondida. Então uma dica que eu dou para vocês é como é que eu sei que eu tenho uma questão de vozes verbais aí? Quando você tiver um verbo que é transitivo direto, que exigir complemento sem preposição, né? E ele estiver junto com uma palavra ser, e eu tiver um sujeito paciente, e eu puder substituir esta frase, nessa expressão, de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Quer ver? Vou dar um exemplo que não está aí, que você conhece, você já viu. Aluga-se casa. Ó, casa é alugada. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Vende-se uma casa. Uma casa é vendida, né? Alugam-se galpões. Galpões são alugados. Legal? Eu posso trocar a voz passiva sintética pela voz passiva analítica. E faço isso ali imediatamente na questão. Bacana, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Acompanhe a gente aqui no YouTube, no canal NIAF, aqui com o Falando em Português. Semana que vem a gente está junto de novo aí. Vamos lá, gente. Vamos treinar para as provas aí. Um abraço. Bons estudos.